Olá, tudo bem com você? Hoje nós estaremos estudando a nossa 12ª lição. Olha só como o nosso curso já está bem adiantado. E o tema de hoje é saúde total. Nós sabemos o quanto nossa saúde é importante para que possamos viver bem. E você sabia que uma das preocupações de Deus com você é sobre a sua saúde? Veja qual é o desejo de Deus. O desejo de Deus para com os seus filhos, lá em 3 João, versículo 2, diz o seguinte: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vá a tua alma. Então, o desejo de Deus é que tenhamos saúde. Deus não só se preocupa com a nossa vida espiritual, mas também se preocupa com a nossa saúde física e mental também. Porque se estivermos com problemas de saúde, podemos estar com a nossa mente um pouco também debilitada, enfraquecida, para entender o que o Senhor quer nos falar através da sua palavra. E também porque a falta de saúde nos faz sofrer muitos malefícios aqui. Então, o desejo de Deus é que possamos ter boa saúde. Qual foi o alimento original que Deus prescreveu para o ser humano? Quando Deus criou o homem, Ele deixou no planeta Terra tudo que o homem precisava para viver. Em relação à sua alimentação, quais foram os alimentos que o Senhor prescreveu para que o ser humano se alimentasse? Aqui em Gênesis capítulo 1 e 29 diz assim, você também pode acompanhar por sua Bíblia. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á de mantimento. Então você percebe que nesse texto o Senhor tinha escolhido como alimentação para seus filhos os alimentos mais naturais, ou seja, os alimentos naturais mesmo, as plantas, os legumes, os frutos que tivessem sementes. Esse era o plano original de Deus em relação à nossa alimentação. E você pode perguntar, se Deus permitiu que pudéssemos nos alimentar de carne, quando isso aconteceu? Gênesis capítulo 9, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 9, versículo 3 e 4 diz o seguinte: Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei erva verde. Tudo vos dou agora, carne porém com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Se você for para o contexto desse texto aqui que nós lemos aqui, esse texto está se referindo a um diálogo de Deus com Noé após o dilúvio. Porque quando aconteceu o dilúvio, que todos os seres humanos, menos Noé e sua família, né? Noé e sua família foram salvos do dilúvio, porque Deus mandou que eles construíssem uma grande arca, como nós conhecemos a história, e eles foram salvos. E as pessoas que não entraram na arca pereceram. Mas não só aquelas pessoas pereceram, muitos animais e também as plantas, porque as águas do dilúvio cobriu toda a terra. Então, quando passou o dilúvio, quando terminou os dias do dilúvio, que Noé sai da arca, não tinha vegetais para que Noé se alimentasse. E nesse momento, então, Deus permitiu que Noé se alimentasse da alimentação cárnea, né? Dos animais, desde que fosse dos animais limpos. Ou seja, a Bíblia, ela nos traz diferença entre alguns animais em relação à nossa alimentação. E para que eles pudessem entender quais eram os animais limpos e os animais imundos, os animais considerados imundos por Deus, Deus deu
algumas características. Veja só o que diz lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 6. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco divide em dois e rumina, isso comereis. Como, por exemplo, é o caso do boi, que tem o casco dividido e ele rumina. Desse animal nós podemos nos alimentar. Dos peixes, em relação aos peixes, Deuteronômio capítulo 14, versículo 9 diz o seguinte: isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas comereis. Então, dos peixes que vivem nos rios e nos mares, né? Nós podemos comer de tudo o que tem barbatanas e escamas. São estas as características dos peixes limpos que Deus permitiu que comessem por causa daquela urgência daquele momento. Em relação às aves, Deuteronômio capítulo 14, versículo 11 a 19, vai nos dizer o seguinte, que nós podemos comer de toda ave limpa. E aí você pode pensar, então por que é que existem alguns animais que não são limpos, que não são considerados limpos por Deus, mas Deus permitiu que a espécie deles não entrasse em extinção. Deus permitiu que eles entrassem na arca com Noé, embora fosse a minoria. Porque esses animais que não são considerados limpos por Deus para a nossa alimentação, são aqueles animais que fazem a limpeza do ambiente. Por exemplo, um exemplo das aves, o urubu. O urubu é uma ave que existe para fazer a limpeza do ambiente. Então, esse animal, ele não serve para a nossa alimentação. A função dele é fazer a limpeza do ambiente. E existem outros animais que são considerados também imundos. Nós podemos ver isso nos textos do capítulo 14 do livro de Deuteronômio e também do livro de Levítico, capítulo 11, que você pode ali estar estudando para sua melhor compreensão. Como é considerado por Deus a carne de porco e todos os seus derivados? A carne de porco é uma carne muito utilizada em nossa cultura para a alimentação das pessoas. Mas veja como é considerada por Deus a carne de porco. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 8. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não remói. Imundo vos será. Não comereis da carne destes, não tocareis no seu cadáver. Então veja só o que Deus está nos dizendo, que nós não devemos comer a carne de porco, porque para Deus é considerada uma carne imunda. E assim como os outros animais que por Deus são considerados imundos, eles existem com a função de fazer a limpeza do ambiente, como falamos, né? Então não devemos comer desses tipos de animais, como por exemplo, o porco é o que a Bíblia está nos dizendo. O que diz a palavra de Deus quanto à bebida alcoólica? Em Provérbios, capítulo 23, versículo 31 e 32, diz assim: não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como basilisco picará. Então Deus nos adverte que quando ele faz referência aqui ao vinho, né, o vinho fermentado, ou seja, como um exemplo de todas as outras bebidas alcoólicas, no caso aqui o vinho fermentado, não é? Diz que não podemos, o conselho a advertência é que não devemos nem olhar para ele quando ele resplandece no copo, porque o seu fim não será um fim bom, né? Diz assim: no seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Aquilo que aparentemente é bom pode nos trazer um fim ruim, né? Porque tira a consciência do ser humano e aquela pessoa que está alcoolizada faz coisas que depois não se lembra, além de estar afetando a sua saúde física também, né? A saúde a sua própria saúde.
de acordo com estatísticas, mais de 60 doenças diferentes causadas pelo consumo do álcool. Mais de 60 doenças, né? Mortes e doenças também são causadas pelo cigarro também, né? Não só o álcool, mas o cigarro também é muito prejudicial à saúde. O álcool, ele também é responsável por muitos acidentes que acontecem no trânsito. Algumas pesquisas falam que grande parte dos acidentes que acontecem no trânsito é causado pelo consumo do álcool. E também o consumo do álcool também traz muita destruição de famílias. Então, além de afetar a sua saúde, afeta também a vida das outras pessoas, inclusive da sua saúde, né? Em relação ao fumo, ao uso do cigarro, 90% dos cânceres é causado pelo uso do fumo, né? Cânceres de pulmão. O fumo também é responsável por 85% das mortes causadas por bronquite ou efizema, 45% das mortes por doenças coronárias, 40% das bronquites crônicas e 45% das mortes por infarto. Então, o uso do fumo, o uso do álcool é muitíssimo prejudicial à nossa saúde. E o cuidado também que devemos ter em não só deixar de usar esse tipo de coisa ou não chegar a usar, mas também ter cuidado com a nossa alimentação. A nossa alimentação deve ser o mais natural possível, né? Procuramos ter uma alimentação equilibrada, se alimentar na hora certa, para que possamos ter saúde, né? Existem 8 remédios naturais que foram deixados por Deus para que pudéssemos ter uma saúde melhor. Um desses remédios, por exemplo, é a água pura. Precisamos beber bastante água pura, luz solar, ar puro, alimentação saudável, como falamos aqui. O exercício físico também é muito importante para a nossa saúde. A temperança, o descanso adequado, dormir bem na hora certa e a confiança em Deus também é um dos remédios, um dos 8 remédios que Deus deixou para que pudéssemos usufruir deles e ter bastante saúde. Então, por que essa preocupação de Deus com a nossa saúde? Como falamos, para que possamos viver bem. Mas também tem outro ponto que a Bíblia faz referência em relação ao motivo pelo qual Deus se preocupa com a nossa saúde. E este ponto está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, o nosso corpo é considerado por Deus como o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele habita em nós. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, muitas vezes, Deus ele está nos falando coisas preciosas que precisamos ouvir e aprender, mas muitas vezes não estamos tendo a compreensão devida pela falta de saúde, por uma alimentação inadequada, pela falta do repouso, de um sono tranquilo. E isso agrava a nossa saúde física, mental e espiritual também, por nossa mente estar embaçada, sem podermos ouvir claramente o que o Senhor quer nos dizer. Então Deus se preocupa sim com a nossa saúde e é o nosso dever cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental e da nossa saúde espiritual, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Mas nós temos uma boa notícia em relação a tudo isso que estudamos aqui. Lá em Atos capítulo 17 e 30 e em Tiago
4:17 diz que Deus ele não leva em conta o tempo de ignorância. Ou seja, se até hoje não sabíamos que para Deus é muito importante que cuidemos da nossa saúde, Deus não leva em conta o tempo em que não tenhamos esse conhecimento. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Então, a partir de hoje, nós podemos ter uma vida diferente. Podemos, a partir de hoje, buscar cuidar melhor da nossa saúde física, mental e espiritual. Então, diante do estudo que fizemos hoje, né? Diante desse estudo de hoje, qual é a nossa decisão? Pela graça de Deus, decido abandonar todo hábito contrário à saúde, conservando o meu corpo como templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então, que essa seja a sua decisão, né? Que essa seja a nossa decisão de abandonar hábitos contrários à nossa saúde, né? Conservar o nosso corpo como templo de Deus e morada do Espírito Santo. Ou seja, não somos perfeitos, mas que possamos lutar para ter uma saúde física, mental e espiritual a melhor possível, porque não é qualquer pessoa que habita em nós. Quem habita em nós é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E nosso corpo, nossa mente precisa estar sadia, saudável, para que Deus habite em nós. Mas se você tem algum problema de saúde sério, se sua saúde já se encontra fragilizada, debilitada, busque a Deus, para que Deus lhe dê sabedoria, para que você possa cuidar melhor de sua saúde. Talvez você não tenha ela recuperada 100% novamente, mas pode melhorar muito seguindo os princípios que o Senhor deixou para nós, né? No sentido do cuidado com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Se nós seguirmos direitinho, por exemplo, esses 8 remédios naturais, com certeza teremos uma saúde melhor. Nossa saúde, mesmo que esteja debilitada, ela poderá melhorar significadamente, né? Vamos repetir os 8 remédios naturais? Água pura, luz solar, ar puro, alimentação saudável, exercício físico, temperança, descanso adequado e confiança em Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, que será a lição 13ª. Vou olhar aqui já para lhe dizer, que será o tema O Cristão e o Mundo. Nós entenderemos melhor como viver nesse mundo tão debilitado pelo pecado, tendo nós a decisão de ser cristãos, de servir a Cristo. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.